Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sei que vocês estavam com saudade, né? Foram aí mais ou menos uma semana sem gravar um conteúdo pra vocês. E pra quem não sabe, né, gente, eu esses dias estive doente, também tive com algumas ocupações. E pra quem me acompanha lá no Instagram, né, viu nas minhas redes sociais que eu tava um pouquinho off, sem produzir conteúdo, sem postar nada. E sempre às vezes é bom a gente ter esse tempinho, né, pra gente descansar, pra gente reorganizar as coisas, alinhar tudo, né, e ficar um pouquinho off. Ainda tô doente, essas olheiras que você tá vendo aqui, né, tô gravando esse vídeo agora pelo período da noite, então que eu tive uma folguinha aqui do meu dia, mas ainda tô com um pouco de tosse, né, tossindo um pouco, tá, não é covid, não é gripe, é apenas a minha boa e velha sinusite, minha boa e velha rinite atacada e meus problemas de saúde mesmo que eu já tenho, tá, pra você que não sabe, eu sou asmático. Eu convivo com isso desde pequeno, faço tratamento e tudo mais, mas é algo que já me persegue desde criança, né? Para quem não sabe, asma não tem cura, mas tem tratamento e eu faço, né? E acaba sendo um pouco difícil às vezes. Então, gravando esse vídeo aqui pra você ainda, quase sem voz, com um pouco ainda sobre efeitos de crise, de asma e tudo mais, sobre efeitos de medicação, mas tentando aqui gravar um conteúdo legal pra você. Como você já vê na thumb, o título do vídeo já tá aí, né? Antes da gente começar a falar, já sabe, você que já me acompanha aqui, deixa o seu like, tá? Compartilha esse vídeo. Você que tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Deixa aí também o seu like, compartilha esse vídeo se você achou interessante. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Nos ajude aí a crescer, deixa a sua inscrição e que você possa estar nos ajudando aí com o canal a crescer e a compartilhar um pouco mais aí do que a gente tem produzido aqui. Sempre um conteúdo cristão, edificante, de qualidade para você. E vamos pro vídeo. Bom, como você tem visto aí, eu estou falando um pouco sobre missões, né? Eu sou missionário, não sei se você sabe, você que me acompanha lá no Instagram tem visto, né, meu trabalho com missões, você que já me acompanha mesmo no meu trabalho missionário, eu sempre estou postando alguma coisa relacionada. Desde os 17 anos eu trabalho como missionário aqui no meu estado, no estado do Maranhão. Eu já viajei para outros estados brasileiros, né? Anualmente eu faço algumas missões em alguns outros estados brasileiros, em projetos em outros estados, mas o meu foco é o meu estado aqui onde eu moro, o Maranhão. No interior do Maranhão, né, ainda é muito complicada a questão de você ter missionários ativos, a questão existe, né, mas como eu sempre falo, a gente queria que fosse mais. É um local ainda muito pobre. O Maranhão ainda é um estado muito carente. Para quem não sabe, o Maranhão ainda está no top 3, se eu não me engano, é o top 3 ainda dos estados mais pobres do Brasil. Eu moro na capital, São Luís, né, região metropolitana. E aqui no Maranhão, infelizmente, né, a demanda de gente com a questão missionária, a gente tem conseguido, tem pessoas que se voluntariam, tem muitas igrejas, mas o interior do Maranhão ainda é pouco evangelizado. A demanda missionária no interior do Maranhão é pouco, também no interior que não é alcançado ainda. Tem muita gente no Maranhão que nunca ouviu falar de Jesus, né? Nós, em viagens missionárias, a gente encontra muita gente que nunca ouviu falar de Jesus. Tem gente que só ouve falar de Jesus sem conhecer nada sobre Jesus. Literalmente ouve falar porque viu alguma coisa, porque no povoado alguma vez teve alguma coisa relacionada. Mas são pessoas que estão em povoados isolados no interior do estado que nunca ouviram falar de Jesus, não conhecem Jesus. No Maranhão ainda tem gente assim. No Maranhão ainda tem gente que ainda não tem Bíblia em casa, por isso a gente tem feito esse esforço enorme e temos essa missão de até 2050, enquanto o projeto da Bíblia em Cada Casa, é um projeto que eu sou voluntário. Para você que não conhece, vai lá no Instagram, eu estou falando um pouquinho lá sobre, né, tem algumas postagens sobre a Bíblia em Cada Casa, é um projeto da Jocum. Segue a Jocum lá no Instagram, @JocumSLZOficial. Lá pelo meu Instagram você vai achar aí o Instagram da Jocum. Segue a Jocum Maranhão, a Jocum São Luís, e a gente tem falado um pouquinho sobre o Bíblia em Cada Casa, né? Que é entregar Bíblias para quem não tem Bíblia em casa. Mas qual é o que a gente faz isso? Por que a gente tem que falar sobre Jesus, anunciar sobre Jesus? Eduardo, como assim? Eu não entendo nada. Eu vejo que vocês viajam, vocês passam semanas, meses, anos até em cidades falando sobre Jesus, pregando sobre Jesus, mas eu não estou na igreja há tantos anos e nunca entendi o porquê que eu tenho que falar isso. Muita gente às vezes se pergunta isso, mas Eduardo, eu estou na igreja, eu vou para o culto, eu vou para a missa, eu assisto, eu vou falar de Jesus, mas e aí o que eu vou para falar de Jesus, né? Falar sobre Jesus. O que nós temos que entender isso? Por que nós falamos sobre Jesus? Eu convido a você a abrir o Salmo 145, né? O nosso texto base está lá no Salmo 145.
E acredito que, diferentemente, não é só Mateus 28 que vai falar sobre falar de Jesus. Para você ver como desde lá do Antigo Testamento, né, desde a primeira aliança feita com o povo de Israel, era necessário se falar sobre Deus. Naquele tempo, né, Jesus ainda não estava ali habitando como Jesus, o Deus Filho, era apenas o Deus Pai e algumas, né, representações do Deus Espírito. Mas naquele tempo, Deus Pai, ele tinha necessidade de ser anunciado. Na verdade, não é nem a necessidade. O homem tinha necessidade de ouvir, né, a Deus Pai. Deus Pai, ele por si só se anuncia, a sua grandeza mostra quem ele é. Mas ao homem há a necessidade de ouvir sobre Deus e de conhecer Deus. Para nós temos essa necessidade em nós, né? O nosso interior busca isso. Por mais que a gente rejeite, a nossa carne lute contra, o mundo nos tire disso, mas dentro de nós há um anseio pela eternidade, há um anseio por conhecer de Deus. Todos nós, embora a gente rejeite a fé, diga que não, embora a gente lute com todos os nossos esforços carnais contra essa graça irresistível, né? Mas nós somos atraídos por esse amor e tendendo a conhecer esse amor, ainda que a gente não queira viver em obediência a ele. Mas o Salmo 145, o salmista Davi, né, o rei Davi escrevendo esse salmo diz: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Ou seja, ele já começa dizendo: eu vou bendizer o teu nome enquanto eu estiver vivo. Em todos os tempos eu vou bendizer, eu vou falar sobre Deus. Ou seja, o salmista ele diz aqui que em toda a vida dele ele fala sobre Deus, né? Nós somos chamados a falar das grandezas de Deus enquanto estivermos vivos, enquanto tivermos oportunidades. Nós somos chamados a anunciar a grandeza desse Deus. E ele vai dizer no versículo 2: Cada dia eu te bendirei e te louvarei, porque teu nome é grande pelos séculos dos séculos. Cada dia eu louvarei e bendirei o teu nome. Terceiro, grande é o Senhor e muito digno de louvor, sua grandeza é inescrutável. E ele diz aqui: uma geração louvará as tuas obras e outra geração anunciará as tuas proezas. Ou seja, vão se passar gerações, vão se passar anos, tempos, e o nome de Deus vai ser engrandecido e anunciado e feito conhecido entre as gerações. Ou você acha que lá no Velho Testamento já não havia necessidade de se falar sobre Deus? O homem tinha essa necessidade de conhecer a Deus? Tinha. Tanto que você vê, por exemplo, né, Abraão, quando vai ali a alguns povos, né, eles perguntam: quem é você? Ele diz: eu temo a Deus, eu sou temente ao Deus de Israel, diz ao Deus ao Deus do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você vê ali, né, quando vão perguntar ao povo hebreu: de onde vocês são? Eu sou hebreu, temo ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Os próprios patriarcas, quando encontravam povos daquele tempo, povos que não temiam a Deus, eles falavam sobre esse Deus. Os próprios profetas, né, iam mesmo estando em locais onde o povo não conhecia Deus, eles anunciavam e Deus se mostrava grandiosamente. Você vai ver, por exemplo, com os filisteus, em que diversas vezes Deus, através de Davi e de outros profetas, vai dar palavra, vai falar aos filisteus através dos seus feitos, por exemplo, com Sansão, com Davi, quando Davi vai lá até ao rei filisteu, né, a Aquis, porque Davi está ali, quando os filisteus levam a arca para o templo de Dagon. São manifestações que Deus se manifestou também a povos que não eram povos da sua promessa. Não eram hebreus, não eram judeus, não eram povo de Israel. Não era descendência de Abraão. Eram talvez descendência, né, ali pagã, descendência até de Caim, povos, essa descendência de Caim, para você entender, eram povos mesmo que praticavam idolatria e tudo mais. Mas Deus se mostrava para essas pessoas. A diferença está em que elas não seguiam a Deus, mas Deus se mostrava para elas através da vida de seus filhos. Deus usava os seus filhos para se mostrar a essas pessoas. Um outro exemplo clássico que eu sempre gosto de tomar do Antigo Testamento para falar de Deus é o profeta Jonas. Jonas vai até Nínive. Nínive, para quem não sabe, no tempo de Jonas, era a capital do Império Babilônico. Era uma maior cidade, importante cidade comercial. Era uma cidade importante politicamente, militarmente para os babilônios, né? Para o Império Babilônico. E
O que era o Império Babilônico? O que o Império Babilônico adorava? Eles não adoravam a Deus. Haviam muitos judeus vivendo ali naquele meio, mas o Império Babilônico não adorava a Deus. O Império Babilônico, ele tinha os seus deuses. O Império Babilônico, ele tinha ali a sua cultura, ele tinha as suas crenças, mas Deus vai usar a vida de Jonas para proclamar arrependimento naquele meio, né? Deus usa a vida de Jonas para falar do seu amor e da sua grandeza naquele meio. E Jonas está cumprindo isso aqui que Davi diz, anunciar as proezas de Deus, anunciar os feitos do Senhor até aquele povo. E ele diz, eu falarei da tua magnificência gloriosa, da tua majestade, das tuas obras, e se falará da força dos teus feitos, ou seja, aos egípcios lá, voltando um pouco antes, aos egípcios lá, com as pragas e os feitos de Deus, abrir o mar e tudo mais. Deus falou aos egípcios através dos feitos de Moisés ali, de Arão. Deus falou aos corações dos egípcios, mas os egípcios não creram, endureceram, perseguiram os hebreus, né? Faraó, ainda assim, Deus falando com Faraó, ele se endurece, ele endurece o coração. A mesma coisa vai ser, querido, em Moisés, e vai ser também, tá? O Jonas, como eu citei para você, e Daniel. Em Daniel, né, na fornalha, quando o quarto homem vem à fornalha, Nabucodonosor mesmo proclama, só o Senhor de Israel é Deus, porque ele vê o que Deus faz ali, né, no meio da Babilônia, quando Amão escreve na parede da reunião ali que estava o filho de Nabucodonosor, assentou-se ali ao trono e Amão escreve as palavras na parede. Deus ele vai mostrar a sua grandeza para as pessoas, independente delas aceitarem, independente delas crerem, delas obedecerem, tomarem essas grandezas como verdade, independente delas adotarem isso, independente delas se convencerem, porque quem convence é o próprio Deus, e então ele convence a quem ele quer, ele é soberano. Então Deus ele anuncia a sua grandeza, independentemente de nós nos dispormos a amar, a abraçar isso ou não. Deus vai continuar sendo Deus, não deixa de ser Deus, e a grandeza dele vai ser anunciada de geração em geração. E é isso aqui que o salmista está dizendo. E o salmista vai dizer o seguinte, continuar, publicar-se-ão abundantemente a memória da tua bondade, cantarão a tua justiça. Piedoso e bendigno é o Senhor, Deus de misericórdia, bom para todos. Misericórdia são sobre todas as tuas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor. Os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, relatarão do teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens a tua proeza e a tua glória, a magnificência do teu reino. Ou seja, nós somos chamados a falar sobre a glória de Deus, a fazer a glória de Deus conhecida por onde nós passarmos. Os grandes homens de Deus, através da história, tanto na Bíblia quanto na história da igreja, são grandes homens de Deus que pregaram a palavra de Deus em todos os momentos. Não teve momento que eles não falaram da grandeza do Senhor, tá? Eu gosto do testemunho, né, do apóstolo Paulo, que ele diz que em tudo ele daria uma oportunidade para que ele encaixasse ali uma maneira de falar de Deus, né? Então é nosso dever, é nosso papel falar de Deus. Nós somos chamados a falar. Quando Jesus diz lá em Mateus 28, lá em Marcos 15, lá no final de João, olha, vão, preguem o evangelho, façam. O que Jesus está dizendo ali? Em Mateus 28 e Marcos 16, na verdade. Marcos 16 e Mateus 28, Jesus está dizendo o seguinte, olha, preguem. Ele está dizendo aquilo que Deus mandou os seus homens fazerem todo o tempo. Falar da grandeza dele, falar dos seus feitos, contar quem ele é, fazer ele conhecido e pregar sobre ele, que é um papel nosso. Não é um papel só porque eu sou missionário, não, querido. Não precisa você ser um missionário de campo para falar de Jesus. Não precisa você viajar para outro país para falar de Jesus. Ah, mas Eduardo, você já viajou para outros estados, outros lugares para falar de Jesus. Embora nós missionários de campo, a gente tenha esse chamado específico, ele diz ali, né, lá em Atos, Deus fala, ó, separa para mim Paulo e Barnabé, porque para eles eu vou mandar eles para outro lugar. Mas não é porque Paulo e Barnabé foram separados ali para ir para outra região
que o evangelho não foi sendo pregado. Tiago ficou em Jerusalém, era chamado de coluna da igreja, junto com Pedro, e ali eles anunciavam o evangelho. A igreja permaneceu ali em Jerusalém anunciando o evangelho. Ah, mas Paulo viajou pela Grécia, pelas ilhas e tudo mais. Queridos, Paulo deixou Timóteo no local. E o que Timóteo fazia lá? Timóteo estava jogando bola na época, correndo atletismo, disputando jogos istmicos, os jogos de Atenas? Não. Ele estava pregando o evangelho. Tito pregando o evangelho. Apolo em Corinto estava pregando o evangelho. Então você tem ali os grandes homens de Deus pregando o evangelho. Em nenhum momento eles deixaram de pregar. O fato de pessoas serem separadas para ir para outros países, outras cidades e viverem integralmente essa questão missionária não exclui a pregação do evangelho. Não, porque eu estou na igreja todo domingo, mas, cara, fala de Jesus para o teu vizinho, fala de Jesus para as pessoas que você conhece, fala de Jesus na tua casa, prega para as pessoas, no teu convívio. Não fica com essa de, porque fulano é missionário, eu acho tão bonito. Querido, o mesmo Jesus que fulano foi anunciar lá na África, é o mesmo Jesus que você tem que anunciar no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, na tua rua, no teu ciclo de amizades. É o mesmo Jesus, não é outro Jesus, não. Não é porque fulano foi separado para ser missionário integral, viver ali de cidade em cidade pregando o evangelho, que você não vai pregar o evangelho, você só vai para a igreja e vai ficar calado. Não, você vai pregar o evangelho porque o evangelho é um só. Não é porque Deus separou alguns para serem missionários de campo que ele não deixou que os outros não sejam missionários, não. Todos somos missionários. A diferença é que uns vão para o campo diretamente ser integral, outros vão ser missionários dentro dos seus locais onde estão inseridos, trabalhando, estudando e convivendo, se relacionando. Em todo lugar você vai ser um missionário, seja no campo diretamente ou seja no campo onde você já está inserido nos seus relacionamentos cotidianos. Em todo local você vai ser um missionário. Não existe essa de, só vou ser missionário se eu for para tal lugar. Não. Davi era rei e Davi exaltava a Deus dentro do seu reino em Israel. Jonas foi a Nínive? Foi. Mas a quem o profeta Natan foi falar de Deus? Ao povo da corte de Davi. Samuel foi falar aos judeus, ao povo dali, da corte de Saul. Em todo local, Deus vai levantar seus homens para falar sobre o amor dele, para pregar sobre ele. Entenda bem isso. Não é porque o apóstolo Paulo viajou o mundo, mas os demais apóstolos, onde é que eles estavam? Eles estavam em Jerusalém, e lá eles pregavam sobre Deus. Você acha que as pessoas lá não precisavam ouvir? Precisavam. Precisavam muito. Mas Jerusalém já é evangelizada, mas Jesus já tinha feito ali e tal. Mesmo Jesus fazendo muita coisa em Jerusalém, mesmo Jesus fazendo muita coisa nas regiões da Judéia e nas regiões de Samaria, e sendo um povo que já conhecia Deus, já tinha a lei de Deus, já era em tese a maioria judeus, povo da promessa, muitos só vieram a crer em Jesus depois da ressurreição dele, não creram nos milagres que ele fizera vivo. Só foram crer quando ele ressuscitou. Outros só foram crer, ele já assunto aos céus, sendo eles presencialmente ali testemunhas oculares de tudo que Jesus fez. Mas eles só foram crer depois pela pregação dos apóstolos, pela pregação da igreja. Muitos daqueles homens viram ocularmente o que Jesus fez, mas só foram crer depois que foram ensinados. Então essa é a questão, esse é o ponto que eu queria chegar para você. Nós somos chamados, para que sempre o nome de Deus seja pregado, Teu reino é o reino eterno, que o salmista diz, para que façam saber aos filhos dos homens a tua glória. O Senhor, o teu reino se estende de geração em geração. Começou lá desde a criação do mundo, Deus se fazendo conhecido ao homem até os dias de hoje. Deus não cessa de se fazer conhecido aos seus filhos. Deus não cessa de mostrar a sua grandeza. E a nós não está cessado o dever de anunciar a grandeza e as proezas e quem é Deus, anunciar e fazer Jesus conhecido. A nós não é algo cessado. Entenda isso, e não é algo restrito a um grupo de pessoas, a determinadas pessoas com ministério. Não, é dever de todo crente que confessa Jesus como Salvador, se tem condições de fazê-lo, anuncie a Jesus. É nosso dever. Ele diz aqui, os teus olhos todos esperam em ti,
das mantimentos, abre mão, satisfaz, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, perto está o Senhor. E aí a gente vai começar a interpretar isso aqui como uma forma de que não, mas a gente isola versículo, interpreta, mas o que o salmista quer dizer no Salmo 145 em resumo de tudo isso, o nome de Deus, ele deve ser anunciado em tempo, fora de tempo, em todas as ocasiões. Não há desculpa, não há nada que nos impeça. E para de ficar botando desculpa, anuncia Jesus, fala de Jesus. Ah, mas eu tenho vergonha, vence sua timidez, vence a sua vergonha. Vença e fale de Jesus. Se você não falar com palavras, fale pelo menos com as suas atitudes. Suas atitudes vão falar muito mais. Fale com seus atos. Arruma uma forma, mas não inventa desculpa. Fala sobre Jesus em todo o tempo, porque a grandeza de Deus, ela precisa ser falada aos homens. Os homens necessitam ouvir das boas novas de salvação de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe sua vida, tá? E até o próximo vídeo.